Meu nome é Darcy Bazégio, fui vereador eleito em 1976, assumi a Câmara em 77 até 82, que foram 6 anos, final de 82, né? Fomos eleitos por 4 anos na época, só que teve 2 anos de mandato prorrogado. Então, em vez dos 4 anos, foram para 6 anos. E a legislatura após a nossa também teve 6 anos. Aí foi de 83, começou até 88. Certo? A Câmara era composta de 9 vereadores. Eu fui eleito na época pelo PMDB, e a gente era em 4 vereadores do PMDB e 5 do PDS, na época, né, que falavam Arena, né? Prefeito era o Armando Gusso, eleito também pelo PDS, o vice-prefeito Basílio Nazareno Cerati. Certo? A Câmara funcionava na época ali no início, na esquina da Borges, né? Aí, quando foi construída a prefeitura nova, transferiram a Câmara para uma sala da prefeitura atual, né? E foi ali que a gente terminou o mandato dos 6 anos, né? Sim, na época a gente tinha uma carteirinha, né? Que até, se quiser, se acham interessante, posso até ler, né? Então, a legislatura 31/1 de 77 a 31/1 de 81. Tá? Meus pais, Estevão Bazégio, Ermelinda Caselani Bazégio. Data de nascimento, 10/9 de 50, naturalidade Montenegro. E aí, isso é Arroio Canoas, que já depois de Montenegro passou a pertencer a Carlos Barbosa, né? Certo? E aqui então tem meu nome, né? Darcy Bazégio, Carlos Barbosa. Essa carteirinha foi feita dia 12/7 de 78. Aqui consta meu número de identidade da época, né? Acho que a maioria fez essa carteirinha, né? Para ter um comprovante, né? Então, achei interessante, né? Porque é um registro que a gente ficou, né? Eu decidi ser vereador porque meu pai tinha sido uma legislatura, não a última antes que eu fosse, uma antes ainda, né? Também eleito lá por Arroio Canoas, né? Na época que era o 3º distrito, né? E aí meu pai não quis mais ser, né? Ele já tinha uma idade avançada e tal, ele não quis mais ser vereador. Então, na outra legislatura, aí teve um outro senhor de lá, que até depois já foi vice-prefeito, que é o Plínio Entz, que foi vereador também, né? E aí o partido, como o pai foi, eu não nem partido político, como o pai foi pelo PMDB, eles começaram a insistir para que o pai fosse de novo. E ele não quis mais ir, e aí o partido pressionou, não, se não for, o senhor vai ter que ir o filho. Um monte de várias pessoas me incentivaram e tal, e acabei sendo candidato e eu fui o mais votado do PMDB na época. E claro que a gente não fez voto só em Arroio Canoas, eu fiz voto em quase todo o município, alguns aqui, outros aí, que todo mundo nos conhecia pela empresa de ônibus, né? Eu não sabia exato te dizer se foi para coincidir com a eleição depois de governo estadual, presidente e tal. Teve alguma coisa assim que foram por 2 legislaturas, foi a nossa e mais uma, que foram de 6 anos, né? Sim, o plenário já tinha na prefeitura, seria a prefeitura velha, no caso, ali onde que a gente estava, né? No início a gente começou embaixo e depois logo a gente foi para a parte de cima, né? Que era o nome, acho que ainda é até hoje, o plenário Valdo Lousa, né? Já era na época, mas tudo era muito pequeno, né? Não tinha espaço para nada, né? Então, mas a gente se virava do jeito que dava, né? Aí começamos as sessões de Câmara aos sábados à tarde, por
certo período e depois aí começamos a fazer as segundas-feiras à noite. O conhecimento que a gente tinha assim nas reuniões, que a gente praticamente ia lá nas reuniões de Câmara. Então nós tínhamos o Zelindo Migotto, que sempre assessorou nós, né? E por vários anos, a nossa legislatura, ele já era, eu acho que antes, na nossa, ele continuou, eu sei que ele foi por vários anos, né? Então ele que nos secretariava lá, todos os trabalhos da Câmara. Eu, por exemplo, sempre levei uma Câmara de Vereadores como, para mim, uma experiência incrível que eu tive, né, nesses 6 anos, né? E a gente tinha um respeito muito grande. Claro que na hora das decisões, muitas vezes dava 5-4, porque nós éramos 4 de um partido e 5 do outro, mas teve de 6-3, teve a votação de 7-2. Então, o meu objetivo era o interesse do município e não o interesse em si, por interesse pessoal meu ou para eu me promover. Tudo que fosse bom para o município eu apoiava, né? Só que nem sempre a gente vencia, né? O prefeito mandava os projetos para a Câmara e tem que ir à votação, né? Então, mas nesse ponto deu alguma coisa, sempre vai acontecer, né? Mas tudo dentro do respeito, né? Nada assim de polêmicas muito fortes, assim, nada disso, né? Porque eu acho que quando a gente é eleito, tu deve uma satisfação para o teu eleitor. E para mim a pior coisa era alguém vir cobrar um interesse do município e aí eles virem me dizer como é que tu votou contra, só porque o teu partido tem um vereador a menos. Então, eu quando era interesse do município, eu ia a favor, né? Primeiro vinham os projetos do prefeito, né, a pauta do dia, os projetos que o prefeito mandava e tal. Depois de discutido essas coisas tudo, daí tu tinha os assuntos pessoais, né? E nos assuntos pessoais tu tinha um período, se o presidente achasse que estava passando do tempo, ele apertava a campainha e estava na hora de parar, né? Então, claro que sempre tinha vereadores que se prolongavam muito, né? Mas eu acho que tu tem que ser objetivo, né? Uma reunião de Câmara não é para estar discutindo, tem que ser aquele assunto e deu, né? Então, tu te prolongava, às vezes, o tempo necessário, né? E, claro, como a gente era em 9 vereadores, cada um tem uma cabeça, cada um pensa diferente, né? Então, um dos projetos que, não diria polêmico, né? Mas um projeto interessante que a gente teve que discutir foi quando o Banco do Brasil quis se instalar em Carlos Barbosa como subagência de Garibaldi, certo? E aí o prefeito enviou para nós o pedido do banco e nós não concordamos na época porque a gente não achava justo isentar os impostos para alguém que ia se instalar como subagência. Nós queríamos que ele se instalasse como agência de Carlos Barbosa. E aí a gente pediu vistas ao projeto e na próxima eleição foi colocado em votação, então que a gente só aceitava Banco do Brasil de Carlos Barbosa como agência de Carlos Barbosa. E aí, nessa votação, a gente conseguiu a 5-4 a aprovação para isentar os impostos nessas condições, impostos municipais, né? Então, esse foi um dos projetos que a gente discutiu e teve bastante repercussão na época, né? E está aí o Banco do Brasil até hoje, né? E funcionando, né? E teve outros também que a gente agora não vai lembrar de tantos, né? Quando a Grendene veio se instalar com a matrizaria aqui em Carlos Barbosa, também recebemos o Pedro e o Alexandre Grendene na Câmara para eles colocar para nós qual era o objetivo deles, o que ia acontecer nessa matrizaria ali, porque a gente já tinha uma polêmica dos moradores que ia ter uma indústria no meio das famílias, né? Então, isso foi bastante discutido também, e aí eles fizeram o projeto conforme eles tinham feito, que então não teve problema de poluição sonora, não teve nada, né? Então, e teve outros também. Nesse período, um fato que a gente gostaria de colocar é que Barão, na época, também quis se emancipar, nessa legislatura que nós estávamos, né? E então eles iam automaticamente levar Arroio Canoas junto para Barão.
Então nós trabalhamos muito na Câmara, na época mais eu e o Ludovico Dolzan, que também tinha feito votos em Arroio Canoas, né? Então não para não querer pertencer a Barão, mas a gente que era para o bem do município de não perder o terceiro distrito, né? E a gente conseguiu derrubar, deu a eleição para o plebiscito e o não venceu, né? Só que depois, mais tarde, daí eles conseguiram emancipar, né? Mas aí já foram 8 anos depois, né? Então a gente sempre procurou o bem do município, né? Não perder área territorial e essa coisa toda, né? Eu valorizei muito esses 6 anos ali porque a gente se sente como parte de Carlos Barbosa hoje, né? E meu pai também foi um dos que não foi um emancipacionista, mas ele tinha uma caminhonete na época que ele transportava a comissão emancipadora de Carlos Barbosa para Porto Alegre, lá no Palácio do Governo e tal, né? Então ele participou muito, por isso que depois ele foi vereador e fez parte da política em si. Então o pai conversava muito em casa, a gente era criança e a gente foi amadurecendo aquela ideia, né, e tal. Então foi bem interessante. Eu acho que isso aí é uma experiência, né? Uma experiência que tu não... Claro, tu não vai lembrar de tudo, mas eu diria hoje que valeu a pena. Nós tivemos alguma reunião com a presença do prefeito, né? Tivemos reunião com a presença do prefeito, teve outras reuniões que vieram só eles, colocar para a Câmara, tudo, para a gente poder aprovar isso, a gente queria saber como ia funcionar, né? Porque a população, o município ia cobrar depois, né? Então, são projetos assim que duram depois vai passando gerações e a indústria, a fábrica continua, né? Então, tem coisas que têm que ser bem pensadas, né? Já tivemos outras informações, principalmente quando alguém quisesse instalar alguma coisa dentro do município e tal. E então, a gente gostava de saber o que iam fazer, né? Nós não podíamos aprovar ou não aprovar uma coisa sem saber qual era a finalidade daquilo. Então, isso aí a gente realmente, eu acho que a nossa Câmara de Vereadores, nesse ponto, ela estava bastante unida quando era a favor do município, né? Porque não adianta tu ser vereador e só porque tu é do partido contrário vai votar tudo contra uma coisa que é bom para o município. Não pode ser assim, né? Ao menos na época a gente pensava assim, hoje eu acho que o político tem muito interesse próprio, muito. Teve casos assim, bastante engraçados, só que para eu te citar um agora, eu não consigo lembrar, né, o que é, mas teve vários, né, que numa reunião de Câmara também, nas sessões, tu não pode, às vezes tu tem que descontrair. Então, às vezes, tem que sair uma piada, tem que sair alguma coisa para descontrair. Às vezes, um momento tenso que tu tem que tomar uma decisão, aí depois tu tem que dar uma descontraída, né? Às vezes, a gente saía das reuniões de Câmara e ia para uma lancheria original e aí tomava uma cervejinha e ficava discutindo as coisas, né? Mas uma coisa que eu sempre levei em conta é que adversário político não é inimigo, né? Eu tenho a minha opinião, o outro tem a opinião dele e tu tem que respeitar, né? Então, eu também, na época, me filiei ao PMDB, porque meu pai já tinha sido PMDB e o partido me pressionou e para ti ser candidato, tu tem que ter um partido político. Senão, tu não pode ser candidato, né? Mas não que fosse aquela coisa, é MDB, é Arena, é no PDS, não sei o quê. Para nós, o prefeito se elegeu. Para nós, ele é o prefeito do município, independente do partido. E ele tem que ser respeitado como prefeito, né? Sempre pensei assim, né? Por exemplo, eu era do outro partido, do atual vice-prefeito, que era o Basílio Cerati, na época, né? E depois o Basílio foi prefeito, na outra legislatura. Mas o Basílio, nós só éramos adversário político por força da candidatura, porque o Basílio foi meu professor por 3 anos, né? Tanto é que eu fui visitar ele lá em Brasília, quando ele morava em Brasília, né? Então, eu sempre levei muito esse lado, sem ter aquela rivalidade ferrenha na política. Vou morrer defendendo esse partido.
Hoje tu vê certas coisas do jeito que está a política aqui no país, que o partido só pula de um lado para o outro por interesse. Porque hoje ele está falando mal do adversário, amanhã ele é colega dele. Então, essas coisas eu não aceito muito, né? Então, respeita sempre, mas não adianta hoje jogar pedrada e depois ir lamber o cara. Acho que não é por aí, né? É por isso que a política no nosso país está do jeito que está, né? Hoje a gente vai ver também no Congresso, no Senado, quantas pessoas, olha no deputados, 500 e tantos deputados. Pô, tem deputados que passam uma legislatura inteira e tu não viu um projeto dele, tu não viu nada, né? Então, a política, eu acho que hoje ela meio que desanima, né? Quem gostava da política dava uma desanimada, né? Eu quero agradecer, sim, a oportunidade que eu tive de vir aqui fazer essa entrevista. Não sei se tem algo que é muito relevante aqui para vocês, na Câmara e tal, né? Mas eu agradeço a oportunidade de coração, né? Pela lembrança de ter sido convidado, né? E pedir para que todas as câmaras de vereadores zelem sempre pelo interesse do município e depois que foram eleitos, deixar as rivalidades políticas de lado e zelar pelo município. Acho que esse é esse pedido que eu deixo para todas as câmaras que já passaram depois de mim e que vão continuar daqui para frente. Muito obrigado pela oportunidade.